Cruzando as conversas. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Olá, boa noite. Começando mais um Cruzando as Conversas na sua RDC TV em 24524, Claro Net TV, estamos ao vivo na televisão, também no Facebook, também no YouTube, em diversas operações de streaming, aplicativos e também no nosso RDC Play. Eu estou aqui sem gravata, sem a tradicional gravata, feriado de Natal, um programa mais leve, vamos tratar de comportamento, vamos tratar de coisas de fim de ano, né? Essas pressões de fim de ano, essas ansiedades, essas angústias do final de ano. Espero que todo mundo tenha tido um bom Natal, mas a gente quer refletir um pouquinho sobre esse tempo, essa temporada de final de ano. Por isso, aqui no Cruzando as Conversas hoje, em nome de Banrisul, em 2024, conte com um apoio de confiança, conte com o Banrisul. Eu recebo duas psicólogas, duas gaúchas, uma está em São Paulo, a doutora Gabriela Vargas, e a doutora Samantha Sá, que sempre participa conosco, é de Porto Alegre, hoje está online conosco também, nesse programa especial. Já vou apresentar as duas, só quero dizer para vocês que nós estamos com o RDC Play, e o RDC Play tem uma promoção especial, daqui a pouco eu vou dar um código de desconto para você ganhar 40% de desconto na assinatura do nosso RDC Play, que você baixa em qualquer celular, baixa na sua Smart TV e assiste a programação da RDC TV em qualquer lugar do planeta. A doutora Gabriela Vargas é psicóloga e psicanalista, mestre em ciências pela Fundação Antônio Prudente, membro do grupo Corpo e Cultura e da CEPAM, Clínica de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Anorexia e Bulimia. Idealizadora da página Corpo Inconsciente, @Corpo Inconsciente, nós vamos botar aí na tela o Instagram da doutora Gabriela. Tudo bem, doutora Gabriela? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, um prazer estar com vocês. Boa noite, Renato. Boa noite, Samantha. Espero mês de dezembro, um mês de muitos desafios, doutora Gabriela. Um mês de muitos desafios, que as pessoas ficam muito angustiadas, né, de forma geral. Um mês em que vem muitas cobranças, muitas metas, em que a gente reflete muito sobre como foi o ano que vai vir. E tudo que a gente não fez durante o ano, a gente quer fazer em dezembro. Deixa eu apresentar Exatamente. A doutora Samantha Dibigrá Sá, psicanalista, psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, pesquisadora de pós-doutorado também pela PUC, mas aí de São Paulo, trabalhando com a comparação das diferentes linhagens psicanalíticas. Tem pós-graduação em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid, professora dos cursos de especialização em psicoterapia psicanalítica da Fundação Mário Martins, do Instituto Ciro Martins. Foi professora adjunta do curso de psicologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC de 2006 a 2023, este ano, Tela. Diretora interdisciplinar do Instituto Proteger, autora de diversos capítulos e artigos científicos. O Instagram dela também a gente vai botar na tela aí, o @ da doutora Samantha Sá. Boa noite, seja bem-vinda, doutora Samantha. Boa noite a todos, a todas. Renato, Gabriela, prazer estar aqui de novo. E a pressão, a gente sofre de dezembrite, esses dias eu vi um artigo, até mandei para vocês, né? Dezembrite é um mês complicado para as pessoas, hein, doutora Samantha? É verdade. E tudo tem nome hoje, né? Eu fiquei pensando, dezembrite, né? É o dezembro, claro, né? Mas o it leva a uma inflamação, e eu acho que é uma inflamação mental, né? Psíquica que acontece. Mas, na verdade, é um termo novo, né? Se nós formos pensar, e que não está, né? Não é descrito na psiquiatria, na psicologia ou na psicanálise, não está nos manuais diagnósticos e estatísticos, mas é uma forma de nomear, eu acho, esse estado emocional, né, de exaustão, de, às vezes, angústia, tristeza, ansiedade. É um neologismo, né? E a mídia adora um nomezinho novo também, né? E é isso, nós vamos falar de dezembrite, vamos falar de pressões, vamos falar de depressões, angústias e muito mais aqui com as nossas convidadas na noite de hoje, do nosso Cruzando as Conversas pós-Natal, dia de Natal, né? 25 de dezembro, aniversário do homem, mas o pessoal já curtiu
a madrugada ontem, vai começar a semana amanhã, semana curtíssima, né? A partir do dia 26. Deixa eu lembrar sempre o recado da nossa OAB do Rio Grande do Sul. A OAB, ela alerta sempre aqui no nosso programa uma importante questão, que o vídeo gravado não é sustentação oral, é a campanha da OAB do Rio Grande do Sul. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Um recado, um alerta e uma campanha da OAB do Rio Grande do Sul em defesa da sociedade gaúcha. Rápido intervalo e em seguida, olha, 60 minutos direto com as nossas convidadas, doutora Gabriela Vargas e doutora Samantha Sá, cruzando as conversas aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Pesquisadora de pós-doutorado também pela PUC, mas aí de São Paulo, trabalhando com a comparação das diferentes linhagens psicanalíticas. De volta com o nosso Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV especial de Natal. E sempre em nome de Banrisul. Em 2024, conte com o apoio de confiança, conte com o Banrisul. Nosso tema de hoje são as angústias de fim de ano e por isso nós buscamos a sapiência, a sabedoria de duas psicólogas no programa hoje, a doutora Gabriela Vargas e a doutora Samantha Sá, para ajudar a gente a refletir sobre essas questões. Falei rapidamente no primeiro bloco com vocês, vamos falar um pouquinho mais detidamente. Tem várias manifestações, né? Tem gente que fica triste, tem gente que fica alegre, tem gente que fica deprimido, tem gente que fica angustiado, tem gente que fica ansioso, tem gente que gosta dessa época, tem gente que não gosta dessa época, né, doutora Gabriela? Então, o que é mais comum se manifestar? É um pouco da desorganização da gente também durante o ano e de deixar toda essa pressão para o fim do ano? Vamos começar com a questão da pressão. O que a senhora acha? É interessante porque me parece que no final do ano a gente tem uma visão maior, um zoom em cima justamente de tudo que a gente vai vivenciando, de todas as nossas angústias, de todos os defeitos, de tudo. E as pessoas entram em contato, né, acho que com a questão da finalização de um ciclo, com o começo de outro. Então, de certa forma, me parece que a gente no consultório, a Samantha pode falar também, começa dezembro, a gente começa a escutar sobre essas coisas de forma mais enfática, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Mas o que as pessoas dizem? Elas levam essas angústias, eu estou ansioso, eu estou angustiado porque está chegando o fim do ano, é isso? Levam das mais diversas formas, sim. E às vezes tem... Pode falar. Coisas mais graves, inclusive? Sim, sim, até eu estava vendo um vídeo esses dias, foi uma paciente me mandou no Instagram, e estava falando que psicólogo não pode tirar férias entre Natal e Ano Novo. E estava lá um videozinho, e a paciente foi na casa do psicólogo, não, já que tu está em casa, eu vim ficar contigo. E eu achei muito interessante, na noite de Natal, no Ano Novo. Vocês não tiveram nenhuma visita ontem, nada? Não, nenhum paciente bateu na porta e pediu ajuda? Isso é uma coisa que, né, doutora Samantha, é uma coisa que eu acho que vem muito à tona. Eu tenho amigos assim que têm um certo receio de se sentirem muito sozinhos. Claro, às vezes já perderam uma boa parte da família, né? Perderam pais, perderam irmãos, e tem esse medo de ficar sozinho para celebrar o Natal, não tem? Uhum. E aí é bem importante o que tu tinha dito antes, né, Renato, que algumas pessoas ficam muito felizes, às vezes até excessivamente felizes, né, eufóricas, parece uma coisa meio maníaca, assim, né? Meio carnaval, assim, né? Vou beber todas, né? E o tal do espírito natalino, né, que eu fico pensando, o espírito não é uma coisa muito palpável, mas parece que as pessoas têm que entrar dentro disso, porque senão se sentem excluídas, mas de fato existem pessoas, que gostam de estar mais sozinhas,
né? E isso parece que não é aceito, e principalmente nesse momento do ano. E outras ficam muito angustiadas de ter que cumprir um papel social, e às vezes isso é até junto da família mesmo, e que elas não estão dispostas, né? Porque não estão nesse espírito, ou porque tem uma série de encrencas e rixas familiares, e agora todo mundo se encontra e todo mundo celebra. E quantas vezes, né? Talvez algumas pessoas se identifiquem, mas assim, a saída acaba sendo as comilanças, né? O bebe muito, come muito, e tem muito essa coisa, né? Nas festas de final de ano. E fiquei pensando assim, até do que a Gabriela trouxe, né? Que acho que ela também já deve ter passado por essa situação, mas não é raro, inclusive, pessoas buscarem terapia ou análise em dezembro. E parece assim, como tudo nos dias de hoje, né? Uma solução mágica. Então, vou fazer 2, 3 Começar em sessões. dezembro. Exato. E vou fazer 2, 3 sessões e vou estar me sentindo bem de novo. Né? Então, eu acho que isso reflete essa angústia, esse desespero que muitas vezes pode se dar, eu fico pensando, talvez, né, pela correria, por essas pressões, enfim, do ano todo, parece que algumas pessoas só param para pensar agora, como uma coisa assim, como é um fechamento de um ciclo, né, e acaba, claro que é de um ano, enfim, mas assim, bom, então agora eu vou parar um tempo, eu vou pensar, só que aí é um turbilhão de tudo que talvez não tenha sido pensado e refletido ao longo do ano, né? Mas as pessoas querem essa terapia emergencial achando que vai ter efeito imediato, é isso? Achando que em 3 sessões, deu uma trancadinha agora na doutora Samantha ali, no sinal dela, achando, hein, doutora Gabriela, achando que em 3 sessões vai desopilar, vai melhorar a vida da pessoa. É muito comum, muito comum. Acho que em dezembro e janeiro, a procura por psicoterapia aumenta muito. E muitas vezes as pessoas vêm com essa demanda de resolver, solucionar a vida ali em 3, 4 sessões. E a gente sabe que um processo de terapia é um processo que leva tempo, enfim, a pessoa precisa ser escutada. Mas me parece que isso tem muito a ver com os tempos nos quais a gente vive, né? O tempo no qual a gente, a forma como a gente está acostumado a viver, e o Bill Churran fala sobre a sociedade de performance. Então, a gente vive numa sociedade muito performática que cobra resultados o tempo inteiro. E principalmente nessa época, então, que cobra das pessoas algum tipo de resultado, muitas vezes elas vão procurar uma terapia buscando um resultado também. É algo que vai em cadeia, inclusive, né? O que não é verdadeiro, né? Porque a terapia ela não tem efeito em 3 sessões. Não, A terapia é não. justamente algo É um que é processo. um crescimento, é uma evolução, né? Não tem como dizer, Sim. tem pessoas que melhoram com 10 sessões, tem pessoas que só melhoram com 50 sessões, né? Cada pessoa é Mas uma tem pessoa. algumas dessas pessoas que vêm e aí no final do ano e ficam também. Agora, algumas que estão só focadas ali naquele resultado se frustram e não seguem. Então, algumas dessas pessoas muitas vezes ficam e vão lidando ali com as suas questões, enfim, e vão entendendo um pouco desse processo, que não tem um prazo determinado, né? Mas será que essas pessoas não procuram uma simples companhia, alguém para falar, e não propriamente uma terapia? Tipo assim, ó, tá comprando amizade, eu tô comprando 3 consultas de amizade com a senhora, para ter com quem falar nesse final de ano e liberar minhas angústias. Não tem isso um pouco também? Carência? Muitas vezes tem, muitas vezes tem. Mas a pessoa vai procurando isso, encontra outra coisa, e encontra ali uma escuta, porque é isso, é, o quanto que as pessoas se escutam hoje em dia, efetivamente. Muito se fala, mas o quanto tem muito ruído, né? Mas o quanto que a gente para, isso eu estou falando na vida, não só na terapia, para escutar o que o outro está dizendo, e não colocar na nossa ótica, e não colocar na nossa experiência. Então, às vezes a pessoa pode ir por essa via, só procurando uma companhia, e se surpreender com o que ela encontra ali também. E realmente se sentir verdadeiramente escutada e se escutar, né? Porque a terapia tem um psicólogo, tem um analista que escuta, mas através dessa escuta a pessoa acaba se escutando. É diferente. Uma vez uma paciente disse para mim assim, ela disse: "Nossa, eu nunca tinha feito terapia e faz muita diferença eu ficar pensando na minha cabeça, eu não sabia que fazia tanta diferença e do que falar com alguém. Quando eu falo contigo, parece que as coisas clareiam."
Então, acho que essa parte é bacana, né? Esse é um bom elogio, né, para um terapeuta. A doutora Samanta está de volta conosco aqui, é um bom elogio, né? Quando as pessoas dizem, olha, está me acendendo luzes, está me dando insights, está me dando soluções, a minha mente está mais clara, né? E essa é a maravilha do relacionamento humano, né, doutora Samanta? O trabalho de vocês é ajudar, fazer as pessoas pensarem sobre si mesmas, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Que é pensar sobre si mesmo. Que tem a ver com o que eu falava do não parar, né? E eu fico pensando, porque me lembro de comentar durante a pandemia no quanto o isolamento, o distanciamento social nos obrigou um pouco a parar para refletir sobre as nossas questões, o que também trouxe reflexos na saúde mental, né? Mas parece que até uma questão assim, meio de negação de tudo que nós passamos e se voltou ao ritmo frenético, multitarefas, que as pessoas não param e não se relacionam, já que tu trouxeste a questão, né, da relação e que a Gabriela trouxe na relação terapêutica e o quanto na situação, né, da terapia, o principal é a relação entre essas duas pessoas, e para que a coisa possa fluir e para que realmente se possa parar para pensar em si, né? Mas eu acho que o importante é que isso não se dê somente no final do ano, que se possa aos pouquinhos ir refletindo, e eu acho que o espaço da terapia ou da análise propicia essas questões. Então, não adianta correr, né, no final do ano e assim, aí vira o ano e aí parece algo mágico, né? Porque assim, é tão interessante, porque o que vai mudar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Né? Assim, parece... Bom, todo dia muda, então, né? Porque todo dia é um novo dia. É que nem a história do regime na segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu vou começar o regime, vou começar uma coisa nova. O calendário é uma convenção, então está muito dentro da nossa cabeça, né? Claro que tem a questão do sentido religioso, eu já queria entrar nisso também, né? A questão do sentido religioso, de uma festa que leva à reflexão, assim como tem a Páscoa e tal. Mas fora isso, né? A virada de um novo ano, de 31, semana que vem, para 1º, é só uma convenção. Nós somos os mesmos, com as mesmas limitações e com as mesmas qualidades. Né? Eu sou o mesmo Renato Martins às 11 horas da noite do dia 31 e às 8 horas da manhã do dia 1º. Né? E não estarei de ressaca porque eu não bebo. Por isso que não estou hoje, inclusive. Né? Mas nós somos os mesmos, e as pessoas elas acham que vai virar o calendário e elas vão conseguir atingir metas. Bom, aí vamos falar um pouquinho de metas daqui a pouco, mas eu queria falar essa questão do componente religioso. Para muita gente é uma questão religiosa mesmo, né? Uma festa religiosa, o Natal, unir a família, pedir perdão, sei lá, pelos pecados, fazer essa expiação toda, unir a família, que às vezes que não se enxerga durante a semana, o ano inteiro a família não para se enxergar, né? E aí faz a troca todo mundo ao mesmo tempo, né? Troca que eu digo de presença, de carinho, enfim, né? De compartilhamento, de convivência, por aquelas horas na noite de Natal. Mas tem gente que também tem essa mesma angústia, não é bem angústia, mas assim, essa melancolia, mesmo não sendo religioso. Então, é uma condição que o Natal te dá, que meio de olhar para trás assim e ver o que nem a música da Simone, né? Então é Natal, que na verdade não é dela, do John Lennon, mas fizeram a versão para ela cantar em português, né? Então é Natal e o que você fez. Aí parece que bate essa culpa, não é, doutora Gabriela? Bate culpa no Natal ou não bate culpa? Você bate uma culpa muito grande na maioria das pessoas, justamente porque vem atrelado a isso, né? E o que você fez, e o que você poderia ter feito, e as metas. Então, até uma forma interessante, que eu acho que a terapia vai ajudando a pessoa a encontrar um caminho, é de que a gente faz o que é possível, né? Mas saindo um pouco desse ideal, porque vem um ideal muito grande. É isso, vem essa melancolia porque é o encerramento de um ciclo. A gente olha como estava lá no começo do ano, como está agora, o que aconteceu. São as marcações, formas que a gente tem de marcar o tempo. Então a pessoa olha para aquilo muitas vezes e
talvez não tenha sido como ela queria, talvez ela tenha colocado o ideal dela lá em cima, ela tenha estabelecido metas que seriam impossíveis de qualquer forma. Então, existem funcionamentos também, né, a forma das personalidades, como cada pessoa funciona. Então, para algumas nunca vai estar bom o suficiente, para outras elas vão estar sempre insatisfeitas, outras vão estar sempre achando que a culpa é do outro, outras vão estar sempre se achando culpadas, mas de forma geral é um momento que faz com que as pessoas reflitam e às vezes até de ordem muito compulsória, né, porque existe, assim, entre Natal e Ano Novo, a gente sabe, quase nada funciona. A gente corre, corre, Uhum. corre, chega dezembro, a última semana do ano é uma semana meio Essa, morta, assim, de essa que está trabalho. começando, é a semana morta. A gente não encontra ninguém, não consegue fazer nenhuma reunião, não consegue fazer nenhum negócio, nada Eu funciona. brinco, quem trabalha muito é o pessoal da área da beleza, né, que aí vai, trabalha, faz unha, Sim. faz cabelo, mas o resto das pessoas não trabalham tanto e isso compulsoriamente faz com que a gente lide ali de frente com várias coisas que nos angustiam e que às vezes a gente joga para baixo do tapete. E, doutora Samantha, a culpa do ano, ela acaba estourando no final do ano, em dezembro, na cabeça das pessoas, a culpa de ter feito, de não ter feito, de ter procurado, de não ter procurado. É comum ver aquelas cenas, né, da gente abraçar aquele tio, aquela tia que a gente não vê há tanto tempo. Ai, tia, como eu te amo. O pessoal já está meio embalado também, né, com uma bebidinha e tal. E aí fala um pouco mais das verdades e tem esse arrependimento, bate essa culpa, esse arrependimento aí, né? Ou o contrário, né? Porque também muitas vezes gera grandes discussões, principalmente Também. em família, né? Porque justamente isso, a bebida também libera as verdades Eu acho que internas. já é uma terceira fase, um pouquinho mais adiante da noite. Então, eu acho que ambas coisas podem acontecer, e eu acho que isso tem um link bem importante com o que eu falava antes de o quanto assim a gente deixar para o final do ano para fazer essas reflexões, talvez possam gerar mais culpa, porque há um acúmulo. Né? Eu acho que ao longo da vida ou ao longo do ano, algumas culpas todos temos, faz parte, se a gente puder refletir sobre as coisas que fazemos, né? Se pensarmos no outro e não só em nós mesmos, mas a questão é que isso não seja aquelas pessoas que não têm nisso um padrão, vamos dizer assim, né? De irem refletindo e tentando reparar as questões, enfim, e deixem tudo para o final do ano. E quanto à questão religiosa, eu penso, né, pelo menos eu acredito que qualquer ritual é importante. Né? Eu acho que as comunidades, as culturas, as sociedades giram muito em torno de rituais, não só religiosos, mas outros, né, que fazem parte da cultura. Isso é interessante. E a religião, eu acho que tem um aspecto interessante, que é o ter fé. Né? E aí não interessa qual religião mas assim, o ter fé também traz uma ponta de esperança, né? E isso é protetivo em termos de saúde mental. Muito embora eu penso que hoje em dia o Natal, como tantas outras datas, né, o Réveillon, enfim, tenham se tornado muito comerciais. Né? Então tem toda a questão Cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Ou seja, essa questão capitalista e de compra e de gasto, e tudo envolve essa troca de presentes, né? Não sei, isso é uma coisa que me incomoda muito. Não que eu não goste de receber nem de dar, gosto de ambos, mas quando eu me vejo assim, bom, eu tenho que comprar um presente para alguém. Né? E quantas vezes a gente se dá conta e tu vai para uma loja, para um shopping, ou tu vai pensar e parece que tu não encontra, porque Sim. não é algo espontâneo, Sim. né? É algo imposto. Ah, não, falando de aniversário, eu tenho que dar um presente. E às vezes, né, a mesma coisa dos amigos secretos. Acaba dando um panetone de frutas cristalizadas. E aí, às vezes, nem pensando se a pessoa gosta de panetone ou de frutas cristalizadas, né? Quase ninguém gosta de frutas cristalizadas. Mas daí é um símbolo do Natal, né? Então vou dar uma coisa de Natal que a pessoa talvez Sim, vá dar para outra pessoa, óbvio, né? Vai passar adiante. Dá algo óbvio, né? Eu nunca tinha parado para pensar, viu como fazer terapia é bom? Eu nunca tinha parado para pensar realmente essa coisa
da data obrigatória, e não serve não só para o Natal, como para Dia dos Namorados, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. Tu vai correndo no shopping porque tu tem que dar alguma coisa. Quando, na verdade... Algo material, né, Renato? Hã? Algo material. Sim. Esse dar não pode ser um cartão, não pode ser uma visita surpresa, porque parece que isso é pouco, né? Tu tem que dar algo concreto. Comprado. Não pode nem ser uma comidinha, daqui a pouco traz um doce, uma torta, tá, tudo bem, e o presente? Além da torta, presente. Não, e eu acho assim, ó, e funcionar, minha mãe dizia muito, eu gosto de dar presente, mas eu não gosto de data. Eu gosto de dar presente quando eu quero, e ela dava presente fora de data. Então, assim, coisa legal hoje eu ir no shopping, hoje não, né? Hoje é 25, mas assim, qualquer dia do mês ir para o shopping e presentear quem a gente gosta, de surpresa, do nada. Né? Isso é legal, isso é bacana. Isso é muito bacana. Porque viu alguma coisa e lembrou da pessoa. Sim, lembrou que a pessoa está precisando e tal. Ou isso é espontâneo. Não é uma obrigação, né? Então, eu acho que essa é a questão. Não é que não se possa comprar coisas, não vamos radicalizar, mas a questão é a obrigação. E quantas outras obrigações não ocorrem nessas festas de final de ano, porque são estas datas. Acho que essa é a questão. Muito bem. A doutora Samantha falando uma coisa interessante agora, que é, além do se abraçar e dizer que saudades, tem também o risco de virar uma grande brigalhada, né? A noite de Natal, a noite de Ano Novo, que tem semana que vem, terminar nas brigas. E nos últimos anos nós temos algo que, infelizmente, temperou tudo isso, que é a polarização política. Queria saber o quanto os clientes de vocês, pacientes de vocês, têm relatado isso. Não consigo mais me relacionar com fulano, Beltrano, meu tio, meu pai, amigos. Continua essa polarização atrapalhando a relação das pessoas, doutora Gabriela? Acho que continua, mas me parece que diminuiu um pouco, assim, que as pessoas não relatam tanto isso quanto relatavam durante a pandemia. Enfim, parece que isso vem, mas vem de uma forma menor do que antes. Parece que outras questões vêm aparecendo mais. Que bom. Óbvio, nesse momento, talvez a gente escute aí, no começo de janeiro, dos nossos pacientes, o que aconteceu nesse Natal especificamente, né? Mas me parece que desde o ano passado, enfim, isso ficou um pouco menor. Que bom, então, melhorou, as pessoas estão um pouquinho mais... Não sei, Sal, o que tu acha? Doutora Samantha, eu acho que, infelizmente, isso é temporário. Eu tenho a mesma percepção, assim, que a Gabriela traz. Até porque vem um ano eleitoral por aí, né? Exatamente. Ano que vem tem eleição para prefeito, e aí a coisa volta a ficar flor da pele, ou se estoura algum escândalo, alguma coisa, né? E aí essas polarizações ficam mais evidentes, mas em ano de eleição, e a gente ouviu todos nós, né? Grupo da família, pessoas que saem, pessoas excluindo de rede social, um amigo que era super amigo, mas que aí descobriu que tem um posicionamento político diferente. É aquela história, né? Tudo que é extremo me assusta, seja pro lado que for. Né? Do excesso ou da falta, eu acho que é problemático. As pessoas que às vezes eu falo isso, as pessoas dizem, não, mas o ano que vem é uma eleição municipal muito localizada. O problema é que fica tudo contaminado, né? Você vai discutir sobre um prefeito, um vereador, um candidato. Mas ele é lá do Lula. Mas ele votou no Bolsonaro. E aí pronto, volta toda aquela polarização nacional, federal, que a gente está vendo desde o ano de 2018. E eu tenho amigos que não falam mais. Brigaram em 2018 e não falam mais. Mas assim, amigos de infância, de 40 anos juntos. E sabe o que eu penso disso, Renato? Que o quanto essas questões da política, estamos falando de política, mas podem ser outras, na verdade, elas mascaram outras questões e que vêm por essa via, né? Então, assim, outras raivas, outros ódios, outros, né? E é uma forma... Mágoas enterradas. Uma forma muito equivocada, mas de extravasar isso, né? Então, por isso é coisa, né? O radical não pode ser bom, porque não te dá nenhuma margem para refletir ou para pensar, né? Não, eu acho que a insegurança é tão grande que tu não pode ouvir nada um pouquinho diferente daquilo que tu acredita e que tu pensa,
porque isso te bota num abismo da dúvida. Então, eu excluo o que é diferente. Eu só me relaciono, eu só converso com quem pensa como eu. É o velho egoísmo também, né, das pessoas, do ser humano, em seu nível máximo, né, de egoísmo. Essa semana também. Essa semana passada a gente falava sobre a questão da reforma tributária aqui no Cruzando as Conversas, e o meu convidado dizia assim, isso a gente vai ter que resolver com muita colaboração, com muito diálogo e com muita humildade. Eu disse, bom, o senhor está falando em 3 ativos aí que está em falta no mercado. Está em falta a sociedade cada vez mais egoísta, cada vez menos dialogando e cada vez menos colaborando entre si, né? Ainda mais a doutora Gabriela Gaúcha não está mais vivendo o ambiente do Rio Grande do Sul, mas ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Na terra dos caranguejos, que é cada um por si. É uma coisa impressionante, né? E aí, doutora Gabriela, sentiu diferença aí em São Paulo? A senhora que está 9 anos já em São Paulo. Senti um pouco, mas o que eu senti de diferença quando eu vim para São Paulo é que aqui tá todo mundo... Tem esse individualismo muito grande, eu acho que maior do que em Porto Alegre, porque, enfim, cada um tá vivendo a sua vida, só que ninguém se preocupa com o outro, né? Essa foi a diferença que eu notei do Rio Grande do Sul, assim, porque as pessoas trabalham muito, enfim, então a pessoa nem se preocupa com a roupa do outro, com o que o outro faz, porque cada um tá vivendo ali no seu ritmo frenético. E eu fiquei pensando nisso que tu falou, do egoísmo e do que a Samantha falou da insegurança também, porque o que aparece na política, me parece que é isso, né? Que é algo que evidencia o que a gente vive enquanto sociedade. A gente vive uma sociedade que cultua o narcisismo, de certa forma, e não falando do narcisismo num senso comum, assim, mas algo muito narcísico, muito voltado para si, né? Muito autocentrado. Então, não só na política, mas a gente vê em diversos outros âmbitos, a gente rechaça o que é diferente, né? A cultura de cancelamento. Se cancelar, o outro não pensa como eu, então não serve, né? O funcionamento social vai muito por essa via. E isso também traz muita angústia, porque, retomando o que tu estava dizendo, de que essa época de final de ano traz uma solidão ainda maior, ou não sei se traz, mas evidencia muitas vezes, é porque me parece que tem relação com a nossa dificuldade de se relacionar com o outro, de verdade, de construir laços, né? Da forma que a gente vive hoje. Ou seja, eu não sei se é a mesma coisa que a senhora quis dizer, a dificuldade também da gente se encontrar com a gente mesmo, né? De se bastar e de daqui a pouco ficar sozinho e vir os fantasmas assaltarem a mente da gente, né? Tem gente também que tem isso. Tem gente que não consegue ficar sozinho. Principalmente em datas especiais, né? As pessoas não conseguem conviver por algum motivo, por diversos motivos, enfim, não é, doutora Samantha? Eu fico pensando, né? Se ocupar é uma forma de não pensar, né? Pois então, é. faço coisas, Claro. E eu acho que isso vem muito do que a Gabi diz até de São Paulo, né? Que é muito produtividade, aqui no Sul também, mas, né, São Paulo sei lá, Nova York brasileira, né? É o centro é o motor de tudo, né? De trabalho e de trânsito, tudo é mais intenso do que um pouco aqui no Sul, mas por outro lado, e aí é interessante, né, porque quando a Gabi traz a questão do aqui em São Paulo, né, tu dizendo as pessoas se importam menos com o que o outro está vestindo e tal, a gente pode até pensar, bom, olha menos para o outro, mas por outro lado, aqui no Sul, a gente olha, mas desse sentido negativo, né, assim, para fazer um juízo de valor, uma crítica, para ver se eu estou melhor ou pior do que o outro, e não um olhar que poderia ser de compartilhar, de admiração, né? E mais uma coisa na via da competição, que é muito atual, né? Exatamente. A gente já vai entrar na competição, em seguida eu quero trazer um tema para vocês sobre competição, e que envolve as redes sociais, né? Que é outra vitamina que tem um lado positivo, tem um lado negativo na nossa vida. Mas, assim, quando tem uma máxima, né, que diz que em São Paulo o pessoal senta para fazer um negócio, sabe, quanto é que nós vamos ganhar? E que diz que no Rio Grande do Sul o cara pergunta quanto é que tu vai ganhar.
que o gaúcho está preocupado com o que o outro vai ganhar. É isso aí que a senhora disse, doutora Samanta. Como é que o outro está vestido? O fulano, olha como está mal, como está gordo, como está velho, né? Para detratar o outro, para poder talvez se sentir melhor, sim. Tem muito isso aqui no Rio Grande do Sul. Claro que deve ter em outros estados, né? Mas assim, está muito arraigado na nossa cultura aqui, junto com a história do não, né? Que a primeira palavra que o gaúcho diz é não. Vamos fazer tal coisa? Não, não dá, não tem como. Não. Vamos construir uma piscina aqui em casa? Não, não dá, vai dar muito trabalho, gasta muito dinheiro. Vamos fazer uma orla nova em Porto Alegre? Não, não. Primeira coisa, isso os prefeitos dizem. Eu entrevistei vários prefeitos e dizem sempre a mesma coisa. A primeira palavra que vem é o não, é a terra do não. Né? Isso dá um outro programa, né? Terra do negativismo. Quando é que Porto Alegre, como é que Porto Alegre pode um dia amadurecer e se transformar? Não em São Paulo, mas em outra coisa. São Paulo talvez não seja um modelo também ideal para todo mundo, né? Mas São Paulo me parece mais pragmático, doutora Gabriela. As pessoas, posso te encontrar? Sim, tá, ok. Talvez seja difícil encontrar a pessoa, mas o cara não tem 15 minutos. E aí fala e decide, dá, não dá, vamos fazer e vamos embora. Não é assim? Não tem um pouco dessa praticidade, desse pragmatismo? Sim. Ou estou romanceando? Sim, sim, mas daí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, enquanto gaúchos também, porque esse pragmatismo muitas vezes, inclusive aparece, né, no consultório, assim, que acontece em São Paulo, boa parte da população não é de São Paulo, paulistano mesmo, a cidade de São Paulo, pelo menos, muitas vezes eles ficam até em círculos fechados, então as pessoas se relacionam com pessoas de outros estados, e as pessoas estão sempre correndo, então elas se veem muito sozinhas também. E quando eu vou para Porto Alegre, eu gosto, porque eu encontro minhas amigas de infância, amigas de colégio, amigas de profissão, família. Eu acho que o gaúcho, a gente vai lá no domingo, faz um churrasco, e se reúne, e de alguma forma as pessoas têm uma relação, até falando disso da relação, né? Existe ali uma relação mais próxima. Em São Paulo, por N razões, trânsito, trabalho, as pessoas vão se fechando muito, acho que vão ficando mais solitárias, assim, é difícil. Normalmente quem se reúne é quem não mora em São Paulo, e aí as pessoas acabam se reunindo, encontrando ali uma segunda família, encontrando alguém com quem contar, né? Sim, tem isso também, né? Claro, tem isso de o paulista ser tão pragmático que ele não para nem para conversar um pouquinho, para trocar uma ideia, para tomar um cafezinho. E a gente, gaúcho, já gosta, né, do mate também, já gosta de se encontrar. Isso acontece muito em Brasília, com a colônia de gaúchos que tem lá, né? Tem o pessoal, tem muitos amigos, muitos jornalistas, né, que estão morando em Brasília e que se tornam mais unidos do que estavam aqui. É uma coisa impressionante. A gente está fugindo um pouco do tema, mas está muito legal a nossa conversa aqui no Cruzando as Conversas. Eu estou recebendo aqui na RDC TV a doutora Gabriela Vargas, psicóloga e psicanalista, e a doutora Samanta Sá, também psicóloga e também psicanalista. O Instagram delas passa na tela aí para vocês seguirem os projetos e as nossas convidadas desta noite de Natal. Né? Não na véspera de Natal, de presentes, mas a noite do dia de Natal, que é uma data que se torna triste. Aí eu vou voltar lá no início da tal da desembrite, né? Que é essa inflamação mental, como disse a doutora Samanta. Eu mandei, inclusive compartilhei esse artigo com as doutoras Gabriela e Samanta antes do programa. A Gabriela até disse que já tinha lido, inclusive, uma história sobre o Assis Valente. É a única música de Natal brasileira. O Brasil canta somente músicas traduzidas, normalmente, obviamente, do inglês, né? Jingle Bells, o próprio Happy Christmas do John Lennon, enfim. E Assis Valente fez Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel, em 1932. É a única música brasileira. Uma música linda, a única música brasileira de Natal. Mas ele compôs quando morava sozinho, numa pensão no Rio de Janeiro, e ele olhava por um quadro de uma bailarina na parede, e ele se sentia sozinho, tinha saudade de casa, e aí rabiscou Anoitecer, o sino gemeu, e a gente ficou feliz
a rezar. Já faz tempo que eu pedi, mas o Papai Noel não vem. Olha que tristeza, né? Com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. E a gente canta rindo, se abraçando, com a cerveja na mão. Que loucura que é, doutora Samantha. Assis Valente era um analisado já, ele já colocava todas as suas reflexões aí nessa letra, né? Não, e o mais fantástico é que eu parei para prestar atenção na letra de uma música que eu cantei toda a minha infância quando tu nos enviou esse artigo. Então, é bem isso, né? Com tantas outras letras aí, nem vou entrar no mérito, né? Mas, assim, quanto a gente faz coisas, eu acho que isso remete ao automático, sem parar para refletir no que a gente está cantando, no que a gente está dizendo. Uma música super triste, super melancólica, e é isso, a gente canta como uma celebração, uma ode. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando que quando ele compôs essa música, ela pode, né, não tem como saber, mas talvez até tu saibas, né, Renato, mas assim, ela provavelmente dizia respeito àquele momento que ele estava vivendo, né, lá isolado, sozinho, longe da família, o que também me faz pensar, assim, numa questão um pouco mais otimista, vamos dizer, que, bom, também podem ter anos que a gente está mais melancólico, mais triste, que sofreu algum luto, passou por alguma situação difícil, e que esse final de ano vai ser diferente, mas não quer dizer que os próximos serão assim, né? Mas eu acho que isso entra meio que para que a gente saia um pouco também desse culto à felicidade. Então, porque é Natal, agora eu vou ter que virar uma chave, né? Porque é Réveillon, e eu vou ter que estar feliz, e eu vou ter que comemorar. Então, de poder respeitar esses momentos que, assim como outras datas ou ao longo do ano, poderão ser um pouco mais tristes, enfim, mas que eu possa me permitir, talvez não estar nessa vibração, nesse espírito que esperam que esteja, né? Então, e na vida dele pode ter sido uma fase, um momento, por N situações, e que o ano seguinte era outra história. Como é qualquer composição, né? Ela é aquele momento. Como é a vida, né, Renato? Carlos, Lulu Santos, mas como é a vida, se a gente for pensar? É que eu acho que hoje a gente tem muito esse culto, essa coisa de estar feliz, né? Tu disseste daqui a pouco vai falar nas redes sociais, mas o quanto essa obrigatoriedade. Exato. De ser feliz. Aí já é o outro artigo que a doutora Gabriela mandou para mim também, que é essa ditadura da felicidade, né? Essa coisa que a gente acaba se ditando no final do ano. Eu tenho que estar feliz, como tu dissesse agora, como a senhora disse, doutora Samantha, que é a véspera de Natal, é estourar champanhe no Ano Novo, a gente tem que estar feliz. É a ditadura da felicidade. Mas deixa eu falar mais um pouquinho sobre o Assis Valente. A gente tem uma foto dele, antiga, tá aí o Assis Valente, que gravou depois, olha só, foi gravado pelo Carlos Galhardo, em 1933, cantor argentino, que era uruguaio, né? Se eu não me engano, o Galhardo era... Não, é o Gardel que era uruguaio. E João Gilberto, Caetano Veloso, Maria Bethânia, a Simone, Ivan Lins, o Zé Cabaleiro também gravaram do Assis Valente esta, repito, única música de Natal que existe, pelo menos nos registros históricos, em português. O resto que a gente canta em português, inclusive o Noite Feliz, né? Ele é uma adaptação, ele é só uma tradução, né? Então, essa coisa da amargura, né, do fim do ano, e de que vai começar um novo ano. Acho que, na verdade, é uma confusão de sentimentos, né? Natal e Ano Novo é uma confusão de sentimentos, porque tudo se mistura ali, é um grande liquidificador, e aí parece que começa não é nem o 1º de janeiro, mas o 2 de janeiro, começa a vida útil de novo, e aí as pessoas parece que resetam, né? Parece que começam de novo. Ou algumas vão para a praia, né? Algumas ainda têm a alegria de curtir uns diazinhos de praia, mas também se impõem na volta, né? De recomeçar, e aí vem o regime, vem a academia, vem não sei o quê, esse ano eu vou mudar de vida. Por que fica anunciando? Por que não muda? Hein, doutora Gabriela? Por que as pessoas precisam verbalizar? Para se autoconvencer, é isso? O que não saem fazendo?
Então, é difícil, fazer é difícil. Às vezes precisa colocar a palavra antes, ir pensando, elaborando para fazer. Mas o que tu diz disso de que é um mix, que coloca ali no liquidificador um monte de sentimento, a pessoa nem sabe o que tem direito, e Um falando até um coquetel. pouco um coquetel ali que a pessoa não consegue se encontrar. E muitas vezes tu disse, daí começa o ano, reseta e a pessoa segue a vida. Mas talvez esse seja o grande problema, né? Porque quando a pessoa acessa algumas coisas ali difíceis, mas aí virou o ano e vamos seguir naquele mesmo ritmo. E em algum momento ela adoece, em algum momento ela tem uma crise de ansiedade, em algum momento talvez ela vá procurar uma terapia ou ela fique mais depressiva, enfim, porque não funciona assim, né? A gente não é máquina. E até isso que a Samantha fala desse culto à felicidade, mas que a gente vive numa sociedade que nos coloca em ritmos de máquina também, como se a gente só fosse lá, então, isso que tu falou, vamos lá então e vai perder 10 quilos. Mas tem um monte de coisa que não está no nosso controle. Eu diria que a maioria, inclusive, né? Que existe, inclusive, o inconsciente, tem coisas que a gente faz e que a gente não entende o porquê, que a gente se sabota, que a gente repete. Então, se fosse tão simples assim, acho que um monte de gente faria muita coisa. Mas o que fica, talvez, é só a cobrança. Eu não consegui fazer, ou o fulano fez, e a comparação nesse momento, né, de final de ano, isso fica mais evidente. Teu áudio está fechado, Renan. Olha aqui, ó. Agora sim, estou no ar. Eu estava vendo aqui o artigo, né, sobre a dezembrite, e eu pensei até que era um neologismo, eu até brinquei que era uma coisa da mídia, mas assim, não está no manual ainda de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, DSM, que é a Bíblia da psiquiatria que vocês devem conhecer muito bem. Muito menos na classificação internacional de doenças, que é a CID, né, aquela que tem um númerozinho para cada doença, que tem 55 mil códigos no Brasil, entre sintomas, lesões e anomalias, mas existem estudos já no Brasil e no exterior que ajudam a entender o tamanho do problema. Uma pesquisa da Associação Internacional que estuda a prevenção e tratamento do estresse revela que 75% das pessoas se sentem estressadas e irritadas nesta época do ano. Entre outros sintomas, os entrevistados relataram tensão, 80%, ansiedade, 70%, insônia, 38%, e o estudo ouviu 678 participantes de 25 a 55 anos. Uma pessoa que com 25 anos, perto do Natal, que não consegue dormir, tem que ter muito problema na vida. Tem que ter muito problema na vida. Ou muita pressão, né, Renato? Muita pressão, muita pressão. E eu acho que eu sim, brincando os aqui, jovens têm, né? Não estou querendo julgar ninguém. Não, os jovens estão cada vez mais sob pressão, né? São os protocolos, hoje, né? A ser seguidos, o que não se para de novo para refletir, só se segue. E daqui a pouco fica um vazio, fica algo que eu não sei de onde vem. Mas é dinheiro, é sucesso? Os problemas são esses? É ser bem-sucedido, é pagar as contas? O que é que pega mais? Aí é que tá. Eu acho que existe essa pressão, sim, social, cultural, que tem muito a ver, né, com que um psicanalista britânico, que a Gabi sabe que eu adoro, o Winnicott, fala do falso self, né, que seria aquele funcionamento submisso no sentido de se submeter ao que se espera, ou seja, ao que o outro espera, de fora para dentro. Né? E eu acho que muitas vezes, só fazendo um paralelo com esse termo do Winnicott, mas as pessoas, eu vejo muito isso com os jovens, e claro que conosco em alguma medida também, mas buscam essas exigências que muitas vezes são desmedidas, são idealizadas, que não serão alcançadas. Né? Então, tu está sempre correndo atrás de algo que tu talvez nem saiba muito bem o que é, mas com a sensação de que o que teve até agora ainda não é o suficiente. Né? Então, está sempre em dívida. O que tu trouxeste os manuais, né, Renato? E eu fico pensando assim, na palavra que muito se usou de déficit, de algo deficitário, algo que falta, né? Por exemplo, TDAH, né? Na verdade, déficit de atenção, mas o que os manuais trazem hoje já é uma coisa que
extrapolou o déficit e que virou um transtorno. Então, vamos pensar, é algo transtornado, o próprio TDAH, transtorno de déficit de atenção. Então, a própria Desembrite não está, mas me fez refletir sobre as chamadas depressões sazonais, né, que os manuais trazem, que são o quê? São depressões, isso vem muito assim de países nórdicos, enfim, em que isso acompanharia, né, a chegada do inverno, por conta de neve, falta de luz, de pouca interação social. Então, um período onde as pessoas falta do têm sol, maior... às vezes, né? Claro, vitamina D, que é um antidepressivo natural, né? Mas, assim, então esse fim de ano também não deixa de ser um padrão sazonal, porque, de fato, algumas pessoas vai chegando, e às vezes não é só dezembro, quando começam e hoje cada vez mais cedo para vender mais, né? Então, assim, passou ali, agora inventaram uma nova data, né? Porque antes era Dia das Crianças, depois tinha Natal, agora inventaram o Halloween, mais um importado, né? Tem Black Friday. Exato, mas o Halloween tem enfeites, e tem vem coisas. Aí a ação de graças. Está começando a pegar. Que é a quinta-feira antes do Black Friday. Está começando a pegar. É mais uma data que nós vamos trazer dos americanos. Podem escrever aí. Comercial. Vi muita gente sofrendo na Black Friday. Olha, a Black Friday deu o que falar no consultório. É isso. Que louco, né? Mas, e é isso, às vezes as pessoas, quando começam os primeiros enfeites de Natal, elas já vão entrando nesse clima, que é o contrário ao esperado, né? Socialmente, ou seja, já vão... Ai, droga, tudo isso de novo. É tudo isso uma coisa para se coçar, né? É uma coisa impressionante. Para eu não esquecer que eu me lembrei falando nisso, e aí tu disseste, né, de emendar uns dias e tal, e essa semana mesmo um paciente meu me falava da síndrome de retorno das férias. O que me fez parar para pensar, porque tem a ver também com essa época do ano, que tem pessoas que deixam, e vamos dizer, empresas, o que seja, os 30 dias para serem tirados agora no final do ano, né, ao início do ano. E eu acho que em termos de saúde mental, talvez seja interessante fragmentar essas férias. Porque, né, parece assim, bom, agora é um tempo que eu não faço nada e tal, e depois parece que a vida desaba 30 dias depois, e ao mesmo tempo... Os 11 meses restantes de loucura total. E aí parece, meu Deus, agora eu tenho, né, quase mais um ano... E o quanto também as pessoas se colocam agendas nas férias, né? Então, agora eu vou ao médico, eu vou isso, eu vou aquilo. E assim, tá na primeira semana, a criatura já adoeceu, já teve uma crise de ansiedade, sei lá. É que tem gente que não consegue também fragmentar, né? Não consegue fatiar. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu fatio, de preferência, 3 períodos de 10 durante o ano. Que faço coisas diferentes, faço viagens e tal, às vezes é praia. Eu já faz tempo que eu adoto isso e é bem melhor, porque vai dando ilhas de descanso durante o ano. Exato. Agora, tem gente que não consegue, que nem os nossos pais, nossos avós, que era religioso. Chegava janeiro, fevereiro, era 30 dias de férias e pronto, voltava a março para o resto do ano. Mas também não tinham tanta pressão, não tinham computador, não tinha internet e não tinham redes sociais, que eu quero falar agora com vocês. Porque tudo isso se torna piorado, agravado, porque tem aquela competição que nós já falamos, e a comparação. Hoje, a nossa rede social, quem abrir aí a timeline, o feed, vai estar cheio de gente tirando foto, com fotinho na árvore, fotinho dos presentes, fotinho da família e tal. Não que não seja uma coisa legal, é bacana, joia, mas assim, às vezes é tão impositivo, que eu me sinto assim meio um ET. Será que eu tenho que botar a foto também da minha família? Ou será que eu tinha que ter tirado uma foto para poder botar no Instagram? E isso acontece em várias datas, né? Também. Dia da mãe, tem que botar a foto da mãe. Não interessa se a mãe está viva, se a mãe está morta, se já faleceu, tem que botar a foto da mãe. A gente conhece a mãe de todo mundo, né? Nessas datas, ou o pai de todo mundo no Dia dos Pais. Dia da criança, a gente queria conhecer todos os nossos amigos como criança, né? Bebês e tudo mais. É um troço impressionante, é um movimento de manada. A gente fala tanto em manada aí, né, na política. É um movimento de manada impressionante, que a minha saudosa mãe, falava muito. Manada, ela só gritava assim, manada. E aí vem aquela velha história que a mãe diz pra gente, né?
Ah, mas todo mundo foi. Ah, mas tu não é todo mundo. Que sabe essa frase, né? Que maravilha essa frase de mãe. Mas, assim, eu quero saber de vocês o quanto isso agrava essas síndromes, esses transtornos, enfim, essas angústias todas, porque tem a vitamina das redes sociais, né? E mesmo que a gente diga que não se influencia, a gente acaba dando uma olhadinha e acaba se influenciando. Né, doutora Gabriela? Como é que a senhora vê isso aí com seus pacientes? A rede social aumenta uma comparação que já existe, né, com a vida do outro. E muitas vezes é isso que está dizendo, sei lá, a pessoa não se dá, no Dia das Mães, a pessoa não se dá bem com a mãe faleceu, alguma coisa aconteceu, e está olhando lá outra pessoa que postou, que ama a mãe, etc., mas na realidade briga com a mãe todo dia. Mas a gente só vê, eu sempre falo que na rede social a gente vê uma amostra, uma pequena fração da realidade, é um recorte. Cada um escolhe o que vai recortar. Ninguém fala da briga com o marido, dos boletos atrasados, sei lá, da depressão, de qualquer coisa que tenha, porque normalmente não é sobre isso que se fala, até pensando nesse culto à felicidade. Agora, o grande problema, e isso chega no nosso consultório, eu acho que para a Samantha também, é que muitas pessoas abrem ali aquela tela, abrem o celular, abrem a rede social e acreditam que aquilo que o outro está postando é a verdade, é 100% da verdade. Então, agora, nessa época de final de ano, alguém que foi passar o Natal em Nova York, na Disney, sei lá o quê, ou outra pessoa que vai passar o Réveillon no Nordeste, e aí a pessoa está lá em casa, sozinha, ou tá lá cheia de boletos para pagar, ou não conseguiu tirar férias. Então, isso me parece que aumenta também nesse período, né? Porque justamente por isso que tu disse também, porque é uma época que todo mundo posta, que vem a obrigação de postar a foto da árvore, postar a foto com a família. Mas muitas vezes é uma família que estava ali brigando, muitas vezes a pessoa comprou a árvore em 24 vezes, não tem dinheiro para comer, e é isso, mas pensando que é a imagem, o que fica na rede social é a imagem, é uma imagem muitas vezes sem palavra, muda, é um recorte, e o problema é comprar esse recorte como uma verdade absoluta. E também em relação aí à minha área de estudo, de trabalho, nessa época de final de ano, fica muito difícil também para os pacientes. Eu trabalho com pacientes com transtornos alimentares, então isso estava falando do regime também, porque começa uma época de ir para a praia, e a pessoa começa a se comparar, e reunir com a família e comer, às vezes é difícil para alguns pacientes se reunir e comer na frente das outras pessoas. Os comentários dos tios do pavê, que vão lá, perguntam se está casado, se engordou, se emagreceu. E tudo isso vai gerando muita angústia, né? As avós que chegam para a gente não tem papas na língua e dizem, mas como tá gordo, meu filho? Né? Ou então tá gordo, tá bem gordo, tá bem lindo, então, né? Tanto para o mal quanto para o bem. A senhora falou uma coisa interessante, já quero ouvir a doutora Samantha sobre isso, mas a senhora falou uma coisa interessante, começou falando uma coisa, vocês estão falando várias coisas interessantes, por favor, mas eu queria destacar isso. A rede social, ela retrata um pedaço já do que é, né, a vida da pessoa. Então, a gente já faz essa comparação mentalmente no dia a dia, socialmente. Então, a rede social só documenta, né, e alimenta e vitamina essa nossa necessidade de comparação. Hein, doutora Samanta? E a vida de aparências, né? Eu acho que bem que a Gabriela trouxe, assim, né? O que eu quero aparentar é um recorte que eu escolho, né? E muito essa questão de parece que a felicidade vem do olhar do outro. Eu preciso dessa validação do outro. E aí uma incoerência até com tudo que a gente dizia, né? Eu falava na questão até multitarefas, a gente está sempre correndo, que se ocupar é uma forma de não pensar. Então, vamos lá, a gente nunca tem tempo para nada. E aí, eu não me lembro a fonte, mas não é dados da minha cabeça, né? Tem a fonte oficial, que e tem estudos, enfim, que as pessoas passam, em média, só claro que tem gente que passa muito mais e outras menos, de 3 a 4 horas por dia no celular. Então, não é só, né, nas redes sociais. Mas, assim, se a gente for pensar, claro, porque às vezes vai aos pouquinhos, vai quando vai no banheiro, vai quando está almoçando com a família e poderia estar conversando e estar no celular, enfim. Então,
eu acho que vem toda essa questão, né, de uma expressão pública de felicidade, de alegria, nessa época, então, de gratidão, né, então, e o quanto as pessoas trazem os feitos desse ano, o quanto eu conquistei, o quanto eu fiz, eu aconteci, e algumas pessoas, né, que tiveram dificuldades ou muitas, sei lá, adversidades ao longo do ano, né, isso acaba refletindo uma sombra, assim, das próprias dificuldades, né, um contraste. Então, assim, o que eu tenho, eu nem tenho o que postar, né, tá todo mundo tão feliz, tão alegre, conquistou, fez tantas coisas e eu não consigo ver aqui nada de positivo esse ano. Quanto isso gera angústia, né? É duro, é duro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, já que a doutora Samantha falou, olha aqui. Média diária. Já subiu para 6,4. Olha só. 6,4. Mas em minha defesa, atenção, em minha defesa. Eu trabalho com isso. Eu apresento o programa com o telefone ligado, conversando com a produção. Eu dou aula à tarde com o telefone ligado online. Então, vai umas 2, 3 horas aí. A gente aqui em sempre casa... tem justificativa, Renato. Mas aqui em casa a gente tem uma lei. Olha, celular na mesa nunca, nem no almoço, nem na janta, jamais, não entra. Né? Para as pessoas poderem conversar, não tem televisão também. Tem gente que tem televisão na cozinha. Porque, assim, é uma invasão, tanto o celular quanto a televisão, o streaming. Né? A minha mãe dizia, de novo a minha mãe, hoje eu estou falando muito da minha mãe, Freud explica. A minha mãe dizia, quando chega na casa de alguém, a TV está ligada, a TV corta o diálogo. É a protagonista, né? Como é que vai conversar com uma pessoa que está olhando a novela está ligada, ou o jornal e tal? Hoje é o celular. Se uma pessoa já chega assim com a outra com o celular na mão, o que ele vai me dar atenção para mim ou vai dar atenção para o celular? Né? Uhum. Aquilo tem um simbolismo, e eu costumo dizer assim, mesmo que a gente pegue o celular e coloque ele virado, né? Isso. Ele está ali, ele vai vibrar, ele vai... eu acho que mostra o que é importante nesse momento, né? Tá, eu estou aqui, mas assim, eu estou com um olho aqui e o outro ali, né? Porque as pessoas não estão mais nos lugares, né? E é isso que a senhora falou, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, todo mundo se ocupando, porque não precisava ter tanta coisa assim. E o celular é quase que um transportador, né, para uma outra dimensão, para eu estar em outros lugares ao mesmo tempo, estar onipresente e respondendo. Né? Vocês sabem muito bem, né, mais do que eu, é aquela tal daquela FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de perder alguma coisa, o medo de perder um recado no celular, o medo de perder uma notícia, o medo de perder uma notificação nova, né? E doutora Gabriela? A gente fica hiperconectado o tempo inteiro. É uma hiperconexão, mas que gera uma desconexão da gente mesmo e uma desconexão com as outras pessoas. E é muito curioso isso, assim, porque às vezes é automático, né? Quando a gente acorda, já olha o celular. Tá na fila do banco, a gente não tem mais esse tempo de espera. E eu fiquei pensando justamente sobre isso. A gente não tem mais o tempo de espera. As crianças e os adolescentes hoje não sabem mais lidar com o tédio. Então é isso, sempre tem uma tela ali quando leva a criança para... Eu tenho uma filha pequena, de 1 ano e meio, e eu vejo, assim, às vezes que os pais vão e levam a criança para o restaurante e dão uma tela para conseguir comer. E eu fico pensando, esses dias, estava até conversando com meu marido, como é que era antes, né? Porque antes não tinha. Então é isso, óbvio, se tu tem um filho, tu não vai sentar e comer da mesma forma. Mas isso também mostra que a gente não quer perder nada. Então as pessoas querem comer do mesmo jeito, mas tem filhos, mas algo muda. Existe um limite. Existe algo que a gente precisa perder. E o celular dá essa sensação de que a gente não perde nada. Porque hoje a gente faz tudo pelo celular. A gente paga a conta. Bom, a gente, enquanto psicóloga, pode atender pelo telefone, e a gente conversa com as pessoas, eu olho a câmera da babá eletrônica, a gente faz tudo pelo celular, conversa. Inclusive, eu fico pensando que quando eu era adolescente, não tinha isso. Hoje, por exemplo, meus pais moram em Porto Alegre, minha filha fala com eles todos os dias pelo vídeo. Isso não existia antes, né? Não existia nem essa
tinha internet, mas a gente era lá internet discada, enfim, ou era algo muito difícil. Hoje, com os smartphones, muda a realidade. E eu acho que no final do ano, também pensando com essa parada compulsória obrigatória, que as pessoas têm que ficar com elas mesmas e às vezes com a família, de alguma forma, sim, tem a internet, tem as redes sociais, mas coloca as pessoas num contato mais direto consigo. Uma mini Porque não quarentena. tem. Porque tem as fotos ali, tem alguma coisa para fazer, mas gera muita angústia porque não tem o que é o natural do dia a dia. Os dias Disso úteis, né? dos excessos mesmo, não só do que é um excesso, porque é excesso o tempo inteiro, é excesso de estímulo, é excesso de coisas que a gente faz, é excesso de tempo, tudo migra para um excesso. Na verdade, essa é uma época de excessos de videozinhos de Natal, né? Cardzinhos de Natal. Eu estou recebendo até agora. O videozinho Até do Papai desses Noel sentimentos de dançando. gratidão, larará. E se a pessoa, sei lá, tá passando por um luto, ela teve um ano péssimo, e voltando para a culpa, eu sempre falo para meus pacientes, tudo bem tu te sentir bravo, tu ficar com raiva, tá tudo certo, se tu tá em luto, tudo bem tu não querer participar de uma festa de Natal, tudo bem sentir ali outros sentimentos que são classificados muitas vezes como ruins, porque é isso adoece também, não poder sentir o que quer que seja, ter que sentir só coisas boas, daí vem essa época e vem todas essas reflexões, mas a gente é ambivalente, o ser humano é ambivalente, a gente não consegue controlar isso, né? Muito bem, doutora Gabriela Vargas, doutora Samantha Sá, psicólogas e psicanalistas, que volta em seguida para fazer uma conclusão, um fechamento do nosso Cruzando as Conversas, do nosso bate-papo aqui sobre essas angústias de final de ano. Esse é o nosso Cruzando as Conversas de Natal, do dia de Natal. Tivemos uma confraria na última sexta-feira e hoje esse programa especial aqui na RDC TV. Em seguida, as nossas convidadas voltam. Deixa eu lembrar você que o RDC Play está à sua disposição para você baixar. Você já conhece o aplicativo da RDC TV? Você baixa em qualquer lugar, nós estamos falando em celular, né? Então você baixa a programação aqui da RDC TV, você pode acessar com qualidade digital no seu iPhone ou no seu Android. Basta ir na lojinha de aplicativos. Se você tem uma TV, Smart TV, você também pode baixar na loja de aplicativos e você também pode fazer uma assinatura premium. A programação é de graça, em qualquer lugar do mundo. Você leva a programação da RDC TV. Mas, se você quiser fazer uma assinatura para ter filmes, para ter séries, para ter eventos, para ter shows, você vai lá e faz a sua assinatura. E eu vou dar para você de presente um código de desconto. Estamos em época de Natal ainda, estou dando esse presentão. Você que acompanha o Cruzando as Conversas, você pode chegar lá e colocar o nome desse apresentador como código de desconto, coloca lá Renato, e você vai ter 40% de desconto para uma variedade de conteúdos para todas as idades e um super desconto de 40% na assinatura. Essa promoção ela é temporária, mas aproveite esse final de ano aí para você começar 2024 já com o aplicativo RDC Play no celular ou na sua Smart TV. Lembrando que as TV LG e TV Samsung já estão, as mais novas, estão saindo de fábrica já com o aplicativo nativo da RDC TV. Rápido intervalo e a gente já volta com as conclusões do nosso Cruzando as Conversas especial de Natal aqui na RDC. Eu espero vocês. Pensando com essa parada compulsória obrigatória, que as pessoas têm que ficar com elas mesmas e às vezes com a família, de alguma forma. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, na tela da RDC TV especial de Natal. Estamos aqui com as nossas convidadas de hoje falando sobre angústias de fim de ano, doutora Samantha de Sá e também a doutora Gabriela Vargas, psicólogas e psicanalistas, nos ajudando a entender a mente humana e essa tristeza, essa confusão de sentimentos, essas coisas que se passam no final do ano, nessa época de Natal e de Ano Novo. Sempre em nome de Banrisul, o nosso Cruzando as Conversas, de segunda a sexta. E lembrando que em 2024 você pode contar com o apoio de confiança. Conte com o
Banrisul. Doutoras, o que a gente pode falar de uma maneira um pouco mais positiva? A gente falou de tanta tristeza aí, né? Para que as pessoas, de uma maneira prática, consigam transformar esse final de ano um pouquinho mais suave, mais leve, e começar um ano de 2024 melhor. O que de prático a gente poderia fazer? Claro que tem a terapia, vai para a terapia, né? Consulte o seu psicólogo de confiança, crie essa relação, isso é bom para todo mundo, mas assim, tem coisas no dia a dia que obviamente que as pessoas podem fazer. Hein, doutora Samantha? Vamos começar com a doutora Samantha. Tá bem. Acho que é bem importante, né? Tu trouxeste, vai para terapia e segue na terapia. Isso né? Não vai embora, não só pode. tentar não apagar incêndio, porque eu acho que é importante. Mas acho que o que a gente pode... quem dá é o médico. Né? É bom, nós não somos médicos. Não é bem assim. É o terapeuta. A alta não, quem dá é o terapeuta. Eu vou te dizer que em terapia não é bem assim, mas daí também é tema para outra história. Opa! Ficou curioso? Tem que me contar isso depois. Tá que eu tinha uma amiga que dizia assim, a terapia é tão bom, eu faço há quase 30 anos. Terapia. Acho que para ti não está funcionando. Bom, aí pode ter muitas coisas envolvidas, mas enfim, né? Claro assim, claro. É lembrar que a gente levou uma vida para chegar onde a gente chegou, e para trabalhar isso também não é em 10 sessões, né? Eu acho que isso é muito atual a gente tem que aprender a lidar com as frustrações e também com o sofrimento. Então, acho que para o fim de ano tá tudo certo fazer essa retrospectiva, poder avaliar, mas com calma, né, com ponderação, enfim, é um momento mais sensível para muitas pessoas, e quem sabe, né, pode parecer um pouco clichê, talvez até seja, mas assim, tentar deixar um pouco mais o virtual para ficar no pessoal, né? Talvez as pessoas pirassem um pouco assim, mas imaginem uma noite de Réveillon onde é proibido eletrônicos, que não tem Wi-Fi, né? Mas eu acho que valorizar um pouco mais esses momentos. A gente reclamou tanto do isolamento, né? De ficar distante, e agora que a gente pode aproveitar, então, né, vamos estar juntos. E eu acho que metas são importantes, porque também significa esperança, né? Então, tudo bem, não precisa ser tão taxativo, né? Então, assim, dia primeiro eu começo tal coisa, eu vou fazer outra, mas assim, bom, uma coisa são metas, outra coisa são idealizações, né? Então, mas dizer, bom, esse ano eu quero, quem sabe, começar a colocar aquele plano em prática, vou buscar fazer isso ou aquilo, não como uma imposição, né? Mas como desejos, assim, como, enfim, objetivos. Eu acho que desejar é importante para que a gente siga. Como falou há pouco a doutora Gabriela, né? Começa na palavra, às vezes a gente anuncia, e a palavra pode ajudar, né, como um incentivo. Eu lembrei agora daquela plaquinha que tem em alguns restaurantes, que é muito legal, né? Não temos Wi-Fi, conversem. Conversem entre si. Acho sensacional isso. Uhum. Doutora Gabriela, o que as pessoas podem fazer para tornar esse fim de ano um pouquinho mais palatável, começar um 2024 melhor, hein? Bom, acho que primeiramente saber que vai passar, se tiver muito difícil, o fim do ano passa, o outro ano vem. E eu penso, diante disso que a Samantha disse, do desejo de tentar identificar, e aí de forma muito singular, muito individual, o que faz sentido para cada um. Então, para mim, faz sentido estar com a minha família, passar agora, que já passado o Natal, passar o Ano Novo com a minha família, passar com amigos. Eu vou me encontrar com determinadas pessoas por uma imposição ou porque eu realmente quero. O que vai me fazer bem nesse momento? Acho que diante de tudo que a gente falou, que é um momento que pode gerar diversos sentimentos, que é um momento muito sensível, entender o que faz sentido para cada um, né? De que forma que eu vou me sentir melhor, e se respeitar em primeiro lugar, e também entender que é isso, tudo bem a gente planejar, a gente pensar, ter esperança, pensar o que não foi tão legal, o que a gente gostaria de melhorar, mas ter calma, paciência e fazer as coisas, como a Samantha disse, né? Às vezes a gente levou, não sei, tantos anos sendo de um jeito, não é de um dia para o outro que as coisas vão mudar. Então, principalmente, se respeitar e entender que existem limites e que a gente pode fazer as coisas com calma.
Eu quero fazer uma provocação final, nós temos mais uns minutinhos, a gente falou tanto de questões de eletrônico, de internet, de telas, lá atrás a gente falou também sobre a agenda sobrecarregada, que o homem e a mulher modernos, eles arranjam coisas, né, para ocupar e nunca tem tempo. Eu pergunto para vocês o seguinte, será que o homem e a mulher pré-históricos, o Homo sapiens lá atrás, eram mais felizes? Será que a gente não inventa tanta coisa que a gente não acaba criando uma infelicidade? Eu não vou ser cáustico de dizer uma infelicidade permanente, mas uma infelicidade recorrente. Hein, doutora Samantha? Eu acho que as exigências eram outras, né? Eu acho que se vivenciava mais as coisas, se experienciava, né? Assim, bem no sentido da sensação, da percepção, do sentir, né? Tanto do tato quanto do afeto, né? Menos distrações. Claro que certamente, né, tinha suas peleias, seus sofrimentos, suas dores, mas não sei. Talvez seja uma forma meio romântica de pensar que era mais tranquilo, sem todas essas demandas, sem para arranjar comida, comida era pior, tinha que caçar, né? Para arranjar comida era bem pior. Mas não, eu faço assim essa brincadeira e essa provocação, porque tem comunidades que inclusive não tem internet, tem pequenos lugares aí no Brasil que não tem sinal de celular. Será que essas pessoas são mais felizes? Será que essas pessoas, até por não terem o conhecimento, a abertura de horizonte que uma internet traz, elas justamente talvez vivam com uma qualidade de vida mais pura, melhor, mais... Provocação, tá no ar, nós não vamos conseguir responder essa pergunta, né, doutora Gabriela? Não, mas o que eu penso é que é isso, né? Tem aquele ditado que a ignorância é uma bênção em alguns momentos, depois que a gente vê algumas coisas, a gente não consegue desver. Acho que tem isso do que a gente vai alcançando, o que a gente vai percebendo, e depois que a gente conhece o mundo de uma determinada forma, não tem como desver aquilo. Mas pensando sempre que foi o homem que criou a tecnologia. Então, acho que muito mais até uma provocação pensando nisso do nosso uso, então, para o ano de 2024, da tecnologia, da internet, das redes sociais, do celular, enfim. Qual o uso que a gente faz? Pensando que é uma ferramenta. Pode ser um uso muito bom, um uso potencial, pode nos trazer muitos benefícios, mas tudo depende do uso que a gente faz daquilo. E mais, pensando sempre nisso também, do que a gente estava falando das compras, do final do ano, das metas, etc., de que não tem um objeto específico que a gente possa entender que não existe uma coisa específica que vá, porque eu acho que isso gera muita frustração, principalmente no final do ano, que vai causar ali a nossa felicidade e que a gente não vai sentir mais nada. A gente tem que aprender a lidar com o mal-estar e aprender a lidar com a tecnologia. Acho que isso pode ser um bom plano para 2024, né? Para algumas pessoas pode ajudar. Tá mutado. Agora sim. Nós demos muitas dicas boas aqui, muitas orientações interessantes para as pessoas. Não tem o Dia Mundial Sem Carro, hein, doutora Samantha e doutora Gabriela? Não tem o Dia da Terra, aquele que o pessoal desliga a luz por uma hora, 60 minutos, desliga a energia elétrica. A gente podia fazer aí não precisa nem fazer um dia de semana, pode fazer um sábado, ou pode fazer um domingo, uma vez por ano, o Dia Mundial Sem Celular. Sem Wi-Fi. Sem Wi-Fi. Tem outras telas, né? Outros dispositivos. Sem Wi-Fi e sem dados de celular também, né? Senão o pessoal vai para os dados de celular. Sem conexão. Mas, por um lado, bem como a Gabriela diz, né? Se fizesse um bom uso, não precisava de um dia sem, né? Claro. Se precisa de um dia sem é porque está excessivo, né? Está excessivo. É verdade. Que é o mesmo caso do carro, é o mesmo caso da energia elétrica, a gente não está sabendo usar, né? Daqui a pouco vai faltar, enfim. O mundo tem muitos desafios. Doutora Samantha de Sá, doutora Gabriela Vargas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui comigo no Cruzando as Conversas. Espero contar com vocês em breve. Doutora Samantha, que nos visita seguidamente no estúdio, e a doutora Gabriela, se voltar a Porto Alegre para matar saudade da sua terra,
também está convidada para aparecer no nosso estúdio, comparecer no nosso Cruzando as Conversas. Muito obrigado, ainda dá tempo de desejar um Feliz Natal, né? E uma boa virada de ano. Semana que vem tem a virada do calendário aí para 2024. E eu quero agradecer muito, doutora Gabriela, uma boa noite, muito obrigado. Doutora Samanta, obrigado, um abraço. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Nosso Cruzando as Conversas de Natal vai ficando por aqui e esperando que você amanhã já nos acompanhe mais uma vez aqui, ó, nessa bancada do Cruzando as Conversas, porque teremos o prefeito de Porto Alegre, ao vivo, fazendo um balanço da cidade, fazendo um balanço de 2023. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta aqui na tela da RDC TV. Eu desejo para você, além de um Feliz Natal, os meus famosos 4S, né? Sorte, saúde, sucesso sempre. Tchau, tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência.